Por mais de 400 anos, Israel viveu em silêncio. Nenhum profeta, nenhuma nova palavra de Deus. Mas, de repente, o céu voltou a falar. Primeiro, a promessa de um mensageiro que prepararia o caminho. Depois, o anúncio do nascimento do Salvador do mundo. Neste vídeo, você vai entender como Deus começou a preparar o seu povo para a chegada de Jesus, a gravidez de Isabel e o anúncio do nascimento de João Batista, unindo os relatos dos evangelhos e revelando detalhes históricos e espirituais que mostram a grandeza desse momento. Vamos começar. O pano de fundo dessa história é de silêncio espiritual. Israel já estava há mais de 400 anos sem ouvir a voz de um profeta. Desde Malaquias, nenhum mensageiro havia se levantado para falar em nome do Senhor. O povo judeu vivia oprimido por Roma. Havia cobrança de altos impostos e uma constante sensação de desgaste espiritual. Muitos ainda esperavam ansiosos o Messias prometido. Outros, já cansados, começavam a perder a esperança. É nesse cenário de silêncio e expectativa que Deus começa a agir. Antes de enviar o Salvador, Ele envia o mensageiro que prepararia o caminho. E tudo começa com um casal simples, já idoso mas fiel, Zacarias e Isabel. A Bíblia diz: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas havia uma ferida profunda na vida deles. Não tinham filhos. Isabel não podia engravidar, e agora já estavam velhos demais. Na cultura judaica, não ter filhos era motivo de vergonha. A maternidade era considerada a maior honra de uma mulher, e a esterilidade era muitas vezes vista como maldição. Mas Lucas faz questão de deixar claro: eles não estavam sendo castigados. Eram fiéis a Deus. O silêncio em sua vida não era um sinal de rejeição, mas a preparação para um milagre. Certo dia, Zacarias foi sorteado para oferecer incenso no templo de Jerusalém. Esse detalhe pode passar despercebido, mas era algo gigantesco. Havia milhares de sacerdotes em Israel, divididos em 24 grupos. Cada grupo servia uma semana por semestre, e dentro do grupo havia sorteios para ver quem faria cada tarefa. Oferecer incenso era considerado o ponto mais alto da carreira sacerdotal. Muitos passavam a vida inteira esperando essa oportunidade, e alguns nunca conseguiam. Era uma honra que normalmente acontecia apenas uma vez. Enquanto a multidão orava do lado de fora, Zacarias entrou no lugar santo. Dentro do templo, a cena era impressionante. A luz dourada do candelabro iluminava o ambiente. À direita, estava a mesa com os pães oferecidos a Deus. À esquerda, o candelabro de 7 hastes. E bem à frente, diante do grande véu que separava o Santo do Santíssimo, estava o altar do incenso. Nada disso era por acaso. Deus havia dado a Moisés cada detalhe no deserto, séculos antes. Cada objeto tinha um significado. O incenso queimado ali simbolizava as orações do povo subindo até Deus. Naquele momento, Zacarias representava a nação inteira. Enquanto ele oferecia incenso, Israel clamava em silêncio pela chegada do Messias. E foi ali, naquele momento de oração, que algo extraordinário aconteceu. A Bíblia diz: então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Era Gabriel, o mesmo anjo que séculos antes havia aparecido ao profeta Daniel para explicar visões sobre o futuro. Agora, estava ali para anunciar que os dias de silêncio estavam chegando ao fim. E disse ao sacerdote: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Gabriel não apenas anunciou o nascimento, mas explicou o propósito da criança. Ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo
desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Essa profecia conectava diretamente com as Escrituras. Isaías já havia dito: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. E Malaquias havia reforçado: vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. João Batista seria esse mensageiro. Não um sacerdote comum, não um profeta qualquer. Ele seria a voz que anunciaria a chegada do Messias. Mas Zacarias, diante de algo humanamente impossível, vacilou. Ele disse ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Gabriel respondeu com firmeza: eu sou Gabriel, que estou sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. O silêncio de Zacarias não foi apenas um sinal, mas também um lembrete de que a palavra de Deus se cumpre mesmo quando nossa fé vacila. Ele não pôde falar até o nascimento da criança, e esse tempo de silêncio serviu para marcar a espera e aumentar a expectativa. Era como se Deus estivesse mostrando que, depois de séculos sem voz profética em Israel, agora até o sacerdote permanecia em silêncio, até que a promessa começasse a se cumprir. Do lado de fora, a multidão estranhava a demora. Quando Zacarias finalmente saiu, não conseguia falar. Apenas fazia sinais com as mãos. E todos perceberam que ele havia tido uma visão. Terminados seus dias de serviço, Zacarias voltou para casa em silêncio, mas trazendo no coração a promessa de Deus. Pouco tempo depois, Isabel ficou grávida e se escondeu por 5 meses, dizendo: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação perante o povo. A vergonha deu lugar à honra. O ventre antes estéril agora carregava a vida. O impossível se tornara realidade. Essa história se relaciona com todo o Antigo Testamento. Isabel lembra Sara, que teve Isaque em idade avançada. Lembra também de Ana, mãe de Samuel, que clamava por um filho e foi ouvida por Deus. Em cada caso, a esterilidade humana deu espaço para a intervenção divina. Até mesmo o nome da criança era uma mensagem. João, em hebraico, Iocanã, significa "o Senhor é gracioso". Deus estava abrindo uma nova fase da história da salvação, não por mérito humano, mas por graça. E perceba outro detalhe simbólico. Israel estava em silêncio profético havia séculos, e agora até Zacarias, o sacerdote, também fica em silêncio. Era como se Deus estivesse dizendo: ainda não é hora de falar. Primeiro, é hora de preparar. Quando chegar o tempo certo, a voz voltará. E com ela, a esperança. Assim começa a história do Novo Testamento. Não com reis, exércitos ou palácios, mas com um casal idoso, fiel e esquecido pelos homens, experimentando a graça de Deus. A gravidez de Isabel é a prova de que nenhuma promessa do Senhor falha. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele continua fiel. Antes de enviar o Salvador, Ele enviou o mensageiro. Antes da luz brilhar plenamente, acendeu uma tocha. João Batista seria essa tocha, preparando o povo para o encontro com a verdadeira luz do mundo. Mas esse é apenas o começo dessa linda história. Enquanto Isabel carrega em silêncio a promessa que se tornava realidade, em outra cidade uma jovem chamada Maria estava prestes a receber uma visita que mudaria para sempre o rumo da humanidade.